Olá, professor, tudo bem? Bom, estamos na lição 7 e aqui falaremos sobre texto teatral. Olha só, o texto teatral é um texto baseado em diálogos, né? Em que nós temos ali os personagens e do lado do nome dos personagens tem as falas. Também nós temos lá as rubricas, que são as orientações para os atores, né? Para onde que eles vão ali no meio da cena, qual é o sentimento que eles precisam demonstrar. E aqui a ideia é que os alunos reforcem o conhecimento deles sobre o gênero textual, texto teatral, que eles já viram lá no material do aluno, com uma cena improvisada. Olha só que interessante. Então aqui, além de retomar o conhecimento deles sobre esse gênero textual, eles também vão trabalhar com a criatividade. E essa criatividade vem também do repertório que eles têm de mundo. Então eles vão trazer ali o que vem na cabeça deles para encenar uma situação, tá? Bom, você vai propor que os alunos criem e apresentem essa cena improvisada baseada em uma situação cotidiana, tá? E aí, vão usar, óbvio, os elementos do gênero teatral, certo? Que situação cotidiana? Olha, aqui tem várias possibilidades, né? Pode ser ali, né, a ida ao colégio, por exemplo, né? Pode ser o momento do café da manhã, coisas básicas, ok? Essa proposta vai estimular a oralidade, vai estimular a expressão corporal e também a criatividade do aluno. Então vamos lá para as etapas, olha só. Você vai dividir a tua turma em grupos de 4 a 5 integrantes. Volto a dizer aqui, já falei em outros vídeos, que é importante você levar em consideração a tua realidade, professor. Se é uma turma menor, pode ser até em duplas, não tem problema, tá? Cada grupo vai sortear uma situação, um tema. Então, eu comentei ali no slide anterior que poderia ser, por exemplo, a ida à escola, né? O café da manhã com a família. Mas pode ser, por exemplo, uma reunião de condomínio confusa, né? Ou uma viagem que dá errado. Pense, professor, em situações, né? Escreva isso nos papeizinhos e sorteie com eles em sala, dentro de um saquinho, ou dentro de uma caixa, ou até dentro de uma bolsa, né? Uma eco bag. E aí cada grupo vai pegar essa temática. Com base nesse tema, eles vão criar uma cena curta. Você pode dar para eles ali o tempo, pode ser, por exemplo, no máximo 5 minutos, né? E essa cena tem que ter fala e tem que ter ação, ok? Então, eles precisam mostrar ali com o corpo deles, com o rosto, né? Toda a expressão que eles querem passar. E eles vão anotar um roteiro com rubricas para se organizarem. Então, como vai ser rápido, vai ser na aula ali, rapidinho, né? Eles não terão tempo antes para trazer isso. Então, eles podem anotar um pequeno roteiro com essas rubricas, né? Que vão mostrar o que eles vão fazer. Não vai dar tempo deles anotarem, por exemplo, as falas certinhas de cada um, mas eles podem dizer o que os personagens vão fazer. Aí, você dá um tempinho para eles ensaiarem, mas um ensaio rápido, só para eles fazerem marcações, né? Quem vai ficar desse lado, quem vai ficar do outro, né? Como que vai começar a cena. Aí, após esse breve ensaio, os grupos vão apresentar a cena para a turma, olha só. E aí, esse tipo de trabalho, né, vai trazer uma prática de expressividade corporal. Então, quando você for passar de grupo em grupo para conversar sobre a história que eles elaboraram, né, os personagens que eles decidiram entre eles, né, a maneira como eles vão apresentar, fale da importância da expressividade corporal, né, seja ela aqui o corpo em si, né, ou seja, a expressividade através do rosto. Então, em momentos que eles não falam, o corpo fala também. Então, explique isso para eles, né, reforce. E ainda que o tom da voz, né, tem que ser um tom que fique claro e que tenha diferença. Se eles, por exemplo, vão demonstrar uma tristeza, o tom da voz tem que estar de acordo com esse sentimento. Se eles vão demonstrar uma alegria, a mesma coisa, um medo, né, ou então uma raiva,
O corpo tem que mostrar isso como se estivesse vivendo aquela situação. O importante, professor, é que você diga ao aluno que ele não é esse personagem. O personagem é uma outra pessoa e que os sentimentos são do personagem. Então é interessante ele trocar isso na cabeça dele, né? Que o sentimento que ele vai expressar, seja pelo corpo ou seja pelo tom da voz, é dessa pessoa que ele criou, ok? Assim, talvez fique mais fácil para ele conseguir se expressar. E aí você dá aquele tempinho também para ele pensar nesse subtexto do personagem, né? Pensar numa historinha na cabeça dele que a turma muito provavelmente não vai saber, porque muitas vezes não tem tempo, a turma vai ver a cena específica que está ali. Mas ele pode ter uma historinha na cabeça dele desse personagem para ele poder expressar de maneira mais clara, ok? Muito bem, professor, você pode, de repente, fazer uma gravação, né? Ou anotar o que você viu de interessante nessas apresentações, né? E depois você pode até promover uma votação informal para premiar categorias como qual foi de todas as cenas a que teve o melhor improviso, ou qual teve a melhor personagem, ou qual foi mais engraçada, tá? A ideia aqui é que a gente possa observar, né, características muito particulares de cada aluno, a maneira como eles apresentam a expressão deles, né? É incentivar, é pensar nesse coletivo, ok? Depois, professor, faça uma roda de conversa sobre como o teatro permite experimentar diferentes pontos de vista e emoções, né? Que é a ideia do teatro, é fazer uma apresentação ali em que a pessoa que está vendo, né, crie o seu próprio posicionamento a partir daquilo, diga se concorda, se não concorda, né? Que ela sinta as emoções ali enquanto ela está vendo, né? Então, dá para eles conversarem entre eles, você com eles partilharem o que eles sentiram quando eles viram um determinado grupo, né? Ou se eles não sentiram nada em outro grupo e eles acham que poderia ter um pouquinho mais de emoção, né? E aí, eles vão aprimorando cada vez mais esse conhecimento, né, sobre o texto teatral, ok? Muito bem, professor. Aqui nós temos mais uma atividade com prática em que o aluno vai fazer um texto que ele aprendeu lá, fez a leitura anteriormente, a interpretação e agora ele produz. Uma última sugestão que eu te dou é que depois dessa apresentação, se surgirem ali trabalhos interessantes, eles podem aí sim efetivamente escrever o texto teatral com diálogos específicos e as rubricas e podem até fazer essas apresentações, essas esquetes, esses pedacinhos, né, em um momento da escola com os pais ou até numa semana cultural, por exemplo. Muito bem, professor, nos vemos na próxima aula. Até lá!